Faltam apenas 16 minutos. Bom,
alguma coisa mais.
Ah, é você? Ah, Ok. Boa tarde a todos, meus senhores e minhas senhoras. Hoje, em dia 18 de janeiro do ano 2024, estamos aqui presentes para dar início ao quarto ciclo de webinar do Hospital Américo Boa Vida. Hoje temos como tema o síndrome da embolia gordurosa. Temos como palestrante o Dr. Humberto Dias e o Dr. Dongade Pedro, ambos interno de medicina intensiva no terceiro ano. Agora tem a palavra o Dr. Humberto Dias. Boa tarde, senhoras. Como autores Humberto Dias e Bondade Pedro, interno de medicina intensiva. Bem, vamos falar da embolia, da síndrome da embolia agora, a propósito de um caso clínico. Bem, esse é o nosso sumário. A síndrome da embolia agora é uma síndrome grave. E quando grave, está associada à insuficiência respiratória, déficit neurocognitivo e à morte. O reconhecimento imediato é importante para que a terapia de suporte possa ser instituída precocemente. A embolia gordurosa ela é definida pela presença de globos de gordura na circulação. É extremadamente comum após o trauma e ocorre de forma variável na maioria dos pacientes que sofrem fraturas de ossos longos ou pélvicos. Bem, esse é o nosso objetivo, falar sobre a abordagem da embolia gorda posto em caso clínico e como objetivo específico fazer uma breve descrição sobre a etiopatogenias, manifestações clínicas e as medidas preventivas. Bem, o nosso caso clínico é uma doente MJ, de 24 anos de idade, sexo feminino, 174 pessoas conhecidas. A história da doença atual trata doente vítima de acidente de aviação na via pública, descrita como atropelamento por motociclo, que resultou em ferimento inciso no membro inferior esquerdo, potência funcional e aumento de volume da coxa atrial. A entrada no banco de urgência de cirurgia, doente consciente, com plasma de 15 pontos, bem, chamada atenção de positivo era o ferimento inciso na perna esquerda e aumento de volume na coxa direita. Bem, nos exames realizados no banco de urgência, ela chegou a fazer se fez o exame imagiológico, não é? A radiografia do crânio, do tórax, da bacia célula, anda se fez uma ecografia abdominal sem alterações. E solicitou-se também a radiografia dos membros inferiores, onde constatou-se fratura fechada do fêmur direito e fratura da tíbia esquerda. Bem, valorizou-se politraumatismo com predomínio de trauma das extremidades, né, fratura exposta da tíbia esquerda e fechada do fêmur direito. No dia 15 do mês passado, foi submetido à osteotaxia da tíbia esquerda e do fêmur direito. Após o procedimento, a doente foi à enfermaria,
não é? Na enfermaria onde permaneceu durante 48 horas. E a posterior evoluiu com depressão do nível de consciência, com Glasgow de 9 pontos e dificuldade respiratória. Por esse motivo, solicitou-se avaliação de medicina intensiva. E onde a equipa avaliou a doente e decidiu internamento. Yeah, som Bem, está muito a entrada baixo. chamou a atenção do doente que tinha Glasgow de 9 pontos, com pupilas isocóricas e fotorreativas, sem depressão motora, não observamos convulsões. Porém, o doente estava com lipneica, com ardência nasal, frequência respiratória de 25 por minuto, saturava em ar ambiente 89%. E chamava a atenção que a auscultação, o doente estava com o murmúrio vesicular diminuído no emitórax direito e com roncos bilateral. Porém, estava hipertensa, pressão arterial sistólica de 154, diastólica de 98, estava taquicárdica, com frequência cardíaca de 116 e auscultação sem alterações de realce. Chamava a atenção que a doente estava itérica, não é? Se bem estava algalhada com 200 ml de urina limpa no saco coletor, ainda assim, outro dado positivo que chamava a atenção é que a doente estava hipocorada, as mucosas estavam hipocoradas, o petequias na região anterocubital do membro superior direito. E, bem, por a doente, não é, uma vez que foi abordada no bloco operatório, chamava a atenção, ela estava com fixador externo no fêmur direito e no membro inferior esquerdo, ambos repassados com secreção serohemática. E durante a admissão no nosso serviço de cuidados intensivos, exame solicitado, a doente chamava a atenção, estava com uma leucocitose de 11.200, com neutrófilo de 72%, fósforo de 25,7%, estava com uma anemia com hemoglobina de 7,1 grama e as plaquetas estavam dentro dos parâmetros normais. E chamava a atenção pela gasometria que a doente estava com um pH de 7,42, com a PDC-DO2 de 24,4, a pressão parcial de oxigênio de 55, a bicarbonato de 18,1 e lactato de 3,86 milmol por litro. E com anião GAP de 10 milmol por litro. O ionograma dado do grau chamava atenção que a doente estava com potássio de 3 milmol por litro e cloro de 118 milmol por litro. Ainda assim, também solicitou 1 micrograma, a gente estava com colesterol total de 85 miligramas por decilitro, triglicéridos de 78 miligramas por decilitro, HDL de 4,3 miligramas por decilitro e LDL de 56 miligramas por decilitro. Exame de urina dócil sem alterações de realce, ainda assim solicitamos uma radiografia do tórax sem alterações, TAC também sem alterações de realce. Bem, no serviço valorizamos insuficiência respiratória aguda e hipoxêmica secundária, embolia gordurosa em doente politraumatizado, com predomínio de trauma das extremidades. Ainda assim, valorizamos desequilíbrio ácido básico misto, acidose respiratória associada à acidose linfanoide e hipocalemia moderada. Bem, a doente foi medicada, geralmente a doente fez, né, terapia de suporte, com oxigenoterapia, com máscara de Venturi, com redutor de 40%, e a doente já saturava 94, 95%, analgesia, fluidoterapia, ainda assim fez a correção da hipocalemia e administrou-se a vacina antitetânica. Bem, a doente permaneceu internada no serviço durante 5 dias, uma condição clínica satisfatória, com estabilidade hemodinâmica. A data de saída ainda assim fez uma gasometria evolutiva, em que a doente estava com pH de 7,35, a PCO2 de 38, a pressão parcial de oxigênio de 81 milímetros de mercúrio, bicarbonato de 18,2 milmol por litro, base de CF de menos 8, e com lactatos de 1,12 milmol por litro. E anião GAP de 10. E ainda assim, pelo ionograma, já estava com potássio de 3 milmol por litro e cloro de 112 milmol por litro. Bem, o hemograma, chamamos a atenção, ainda permanecia com hemoglobina de 7,3 gramas por decilitro,
e neutrófilos dos parâmetros normais. Bem, no quinto dia de internamento, por melhoria clínica, o doente obteve alta para o serviço de ortopedia e permaneceu no hospital durante 15 dias, em que decidiu-se alta hospitalar. Bem, é de realçar que a embolia gorda, ela é mais comumente associada a fraturas dos ossos longos, especialmente do fêmur e pélvicas. A taxa é maior naqueles pacientes com fraturas múltiplas em vez de únicas e em pacientes com fraturas expostas do que fraturas fechadas. Ela ocorre com mais frequência em homens jovens do que em mulheres e a sua incidência é maior entre os 10 e 40 anos de idade, refletindo que é a idade onde há maior incidência de traumas. Bem, penso que agora, sendo assim, o colega Bondade vai dar continuidade no nosso tema. Pronto, muito obrigado pela palavra, Dr. Humberto. Na verdade, seria, não é, impossível nós entendermos a síndrome de embolia gorda sem conhecermos realmente a etiopatogenia implicadas no processo da síndrome de embolia gordurosa. Nesse contexto, existem três mecanismos fundamentais que devemos conhecer, ou pelo menos termos um conhecimento básico. Portanto, são três teorias: a teoria mecânica, a teoria de coagulação e a teoria bioquímica. As três teorias relacionadas, intimamente relacionadas, que depois culminam com hipoxemia. O que é que acontece na teoria mecânica? Pronto, a obstrução direta da vasculatura capilar pulmonar por um êmbolo de gordura lesa o endotélio e, sendo assim, o que ocorre é isquemia local. A isquemia local, por sua vez, consequente da lesão endotelial e dano parenquimatoso, não é? Promove hemorragia pulmonar, consolidação da própria gordura ao nível das paredes dos alvéolos, edema pulmonar e, finalmente, colapso alveolar. Todos esses mecanismos têm implicações diretas no comprometimento da relação ventilação-perfusão, o que culmina com hipóxia. Em relação à teoria de coagulação, é importante nós sabermos que a presença em si de êmbolos gordurosos ao nível da circulação pulmonar promove reação inflamatória. Essa reação inflamatória estimula aquilo que nós conhecemos como ativação de mecanismos protrombóticos, com ativação da cascata de coagulação e, com isso, lesão direta do endotélio, dano do parênquima pulmonar e o mecanismo é o mesmo. Consequentemente, hemorragia pulmonar, consolidação da gordura ao nível das paredes dos alvéolos, edema pulmonar e colapso alveolar. Todo esse processo cria um comprometimento ao nível da relação ventilação-perfusão, o que culmina com hipoxemia. Em relação à teoria bioquímica, é importante ressalvar que a própria presença de promove a reação inflamatória e muitas das vezes essa reação inflamatória cursa com ativação da rede de mediadores inflamatórios, e essa resposta muitas das vezes é agressiva ao ponto de lesar o vaso.
Também é importante destacar que quando ocorre um insulto inicial, tanto a própria estrutura, a própria medula, ela apresenta uma gordura neutra que não é prejudicial ao endotélio. Na presença de trauma, o que ocorre é um aumento da lipase sérica que funciona como catalisador da gordura, ou seja, essa gordura neutra é transformada em ácidos graxos. Os ácidos graxos são potenciais tóxicos do endotélio. Portanto, aqui dois processos que lesam de forma agressiva a parede do vaso. Um deles é essa reação inflamatória agressiva e outra tem implicações com a toxicidade dos ácidos graxos ao nível do endotélio. Tudo isso terá consequências ao nível do endotélio, ou seja, o endotélio do vaso será lesado, seguido do dano parenquimatoso, que poderá culminar com hemorragia pulmonar, consolidação da gordura, edema pulmonar e colapso alveolar. Todo esse processo terá implicações negativas na relação ventilação-perfusão, culminando com hipoxêmia. Pronto, essa é mais ou menos uma relação, né, que começa com um trauma, né, ao nível dos ossos longos, no caso, processo de manipulação da medula óssea, que é liberada, né, promove liberação de glóbulos de gordura ao nível da circulação sanguínea, e esses glóbulos ao nível da circulação dirigem-se, não é, aos órgãos-alvos, como o cérebro, rins, fígado, globo ocular, criando danos nestes órgãos-alvos. Ainda dentro desse contexto, não é, existem aquelas causas que são traumáticas, não é? Das quais destacamos a fratura do fêmur, fratura da tíbia, fratura pélvica e artroplastia pélvica. São, na verdade, lesões que estão intrinsecamente ligadas ao dano da estrutura óssea, não é? Com subsequente liberação de glóbulos de gordura à circulação sanguínea. Mas existem também causas não traumáticas, como a pancreatite aguda, o fígado gordo, anemia falciforme, terapia prolongada por corticoides e diabetes mellitus. Bom, esse estudo faz uma relação entre incidência de síndrome de embolia gorda com o tipo de fratura. Portanto, esse estudo nos diz que existe uma maior incidência de síndrome de embolia gorda nas situações de fraturas de ossos longos. Existe uma maior incidência de síndrome de embolia gordurosa nas situações de fraturas múltiplas e uma maior incidência de síndrome de embolia gorda numa faixa, ou seja, em idade jovem, de 10 aos 40 anos de idade. Ainda em volta dos fatores de risco, a técnica de inserção de hastes intramedulares claramente que pode contribuir para a síndrome de embolia gordurosa, na medida em que há manipulação direta, não é, do osso e também da medula óssea, promovendo liberação de glóbulos de gordura à circulação venosa. Em relação às manifestações clínicas, um período clássico, nós podemos aqui destacar, geralmente se manifesta de 24 a 72 horas após o insulto inicial. Os pacientes afetados desenvolvem uma tríade que é conhecida como tríade clássica, né? Caracterizada por hipóxia, anormalidades neurológicas e erupção
cutânea petequial, de resto justificada pela etiopatogenia que nós acabamos de ver. Ainda no quadro das manifestações clínicas, não é? Existem aquelas manifestações que são conhecidas como manifestações sistêmicas, que abrangem, não é? Ou envolvem dano a órgãos altos, por exemplo, manifestações cardiovasculares, né? A taquicardia, arritmia, hipotensão, hipertensão pulmonar, as oftalmológicas, né? Como a retinopatia de Kuster, que de resto é uma retinopatia caracterizada por exudado, ou seja, hemorragia, edema macular e exudado, manifestações renais como oligúria, proteinúria e lipidúria, manifestações hepáticas, icterícia e também manifestações hematológicas como anemia, trombocitopenia, coagulopatia e macroglobulinemia gordurosa. Essas são algumas imagens que ilustram, não é, a frequência da presença de petequias e do eritema conjuntival. À minha direita, nós temos uma imagem que mostra realmente petequias ao nível das axilas e tórax, membro inferior, e do outro lado nós temos eritema petequial conjuntival. De realçar que a nossa doente apresentada aqui no caso clínico apresentava-se justamente com essas manifestações clínicas. Ainda dentro do diagnóstico e envolvendo as manifestações clínicas, é importante nós realçarmos que o diagnóstico da síndrome de embolia gordurosa é clínico, né? Gourd e Wilson, eles criaram critérios maiores e critérios menores que estabelecem o diagnóstico da síndrome de embolia gordurosa. Os critérios maiores constam petequias axilares ou subconjuntivais, hipóxia com alterações radiológicas bilaterais, sinais neurológicos não relacionados com o traumatismo crânioencefálico ou outras condições, constituem os critérios maiores. Em relação aos critérios menores, nós temos a taquicardia, febre, êmbolos na retina, gordura na urina, diminuição repentina do hematócrito, um aumento na velocidade de sedimentação, glóbulos de gordura no escarro e macrobulinemia adiposa. Portanto, na presença de um critério maior e 4 menores, nós podemos fazer o diagnóstico da síndrome de embolia gordurosa. Os critérios de Gourd e de Wilson aqui sofreram alguma modificação, dando aqui maior ênfase à relação PF, não é? Dando também ênfase às imagens na ressonância magnética, não é? Com presença de imagens hiperintensas ao nível da ressonância magnética e excluindo lipidúria, icterícia e aumento da velocidade de sedimentação. Estes são os parâmetros utilizados para o estabelecimento do índice de embolia gordurosa de Sheffield e sua pontuação. Portanto, ele relaciona as manifestações clínicas com determinada pontuação, ou seja, petequias, ele dá logo 5 pontos, infiltrado alveolar difuso 4 pontos, hipoxemia dá 3 pontos, confusão mental 1, febre superior a 38, 1 ponto, frequência cardíaca 1 ponto, frequência respiratória também 1 ponto. Portanto, ele diz que na presença de 5 ou mais pontos, então Sheffield estabelece o diagnóstico de síndrome de embolia gordurosa. Os exames complementares normalmente são mais usados para diagnóstico de exclusão. No hemograma
nós podemos encontrar anemia, trombocitopenia, não é? Na urina, podemos encontrar lipidúria, de resto, é um sinal que foi excluído nos critérios modificados de Gordon e Wilson. Lipase, né? Aumento sérico da lipase, como nós vimos na etiopatogenia, pesquisa da gordura na urina, o lavado bronco alveolar, podemos sim encontrar algumas gotículas de gordura ao nível do lavado bronco alveolar e, claro, a gasometria, como é a maior realce, a relação PE. Nos métodos de imagem não invasivos, de realce, o raio-x simples do tórax, que pode apresentar um padrão da síndrome de desconforto respiratório aguda, como nós vemos na imagem. Vemos também o raio-x de determinado osso, né? Pode ser do fêmur, da tíbia. A fundoscopia também é importante para fazer diagnóstico diferencial e a ressonância magnética também apresenta um padrão importante, que é a presença de hiperintensidade causada pelas gotículas de gordura ao nível da substância branca e da substância cinzenta. Como eu fazia referência, essa é uma imagem de ressonância magnética, com maior realce aqui a hiperintensidade que ela nos mostra das gotículas de gordura ao nível tanto da substância branca como da substância cinzenta. Bom, a angiotomografia e ecocardiograma importantes na exclusão de tromboembolismo pulmonar. Pode haver aqui dilatação no ecocardiograma, dilatação das câmaras direitas. E, claro, a síndrome de embolia gordurosa, quando faz a diagnóstico diferencial, como já fizemos referência, do tromboembolismo pulmonar, a síndrome de embolia do líquido amniótico, normalmente que pode ser diagnosticada no período de parto ou no pós-parto. Normalmente, a doente pode cursar por hipotensão súbita e insuficiência respiratória súbita nesse período. A embolia gasosa, a embolia tumoral, aqueles doentes que são doentes com câncer, que têm uma evolução mais arrastada e que depois evoluem com comprometimento respiratório. A pneumonia por aspiração, o processo de aspiração do corpo estranho também pode fazer diagnóstico diferencial com a síndrome de embolia gorda, contusão pulmonar e a síndrome de desconforto respiratório agudo. Bom, o tratamento. É importante realçarmos que não existe um tratamento específico da síndrome embolia gorda. O que a literatura diz é que o tratamento é basicamente de suporte, não é? Tratamento precoce da causa, seja a imobilização precoce da fratura, muitas das vezes promove resultados satisfatórios ao doente. A oxigenoterapia, o suporte, em muitos casos até mesmo suporte ventilatório com via aérea avançada nos casos mais graves. E a profilaxia mecânica para a TEP é sempre muito importante. Existe também o tratamento à base da exsanguinotransfusão de hemácias nos doentes com anemia falciforme, com o objetivo de substituir as células falciformes
e diminuir a viscosidade sanguínea, prevenindo assim a obstrução ou a oclusão dos vasos sanguíneos. Como eu já fiz a referência, do ponto de vista de prevenção, é importante a imobilização precoce das nas manipulações de fraturas da medula óssea, em procedimentos mais invasivos, importante a limitação da pressão intraóssea. Quanto mais promovermos a pressão intraóssea, teremos maior liberação de glóbulos de gordura ao nível da circulação sanguínea, com risco de embolia, ou de embolia gorda. Agora, o uso de corticosteroides sistêmicos é controverso. Há literaturas, ou seja, há estudos antigos, muito antigos, e que achamos nós que não valeria a pena trazer aqui, que recomendavam o uso de corticosteroides nessas situações. Porém, não há resultados, não há estudos robustos que justifiquem o uso de corticoides na síndrome de embolia gordurosa. Muito obrigado pela vossa atenção. Era tudo que nós tínhamos para apresentar. Muito obrigada, doutor Roberto. Doutor Bondade, trazer esse tema bastante pertinente, tudo por causa de um caso clínico que tivemos na nossa unidade. Nos últimos tempos, temos estado a ver um aumento da sinistralidade rodoviária e, com ele, muitos doentes politraumatizados e com trauma ortopédico, fratura de osso e lombo. E a literatura diz que quase todos esses doentes fazem a embolia gordurosa, mas só uma percentagem pequena que pode vir para o síndrome da embolia gordurosa. E perante um doente, como a nossa doente entrou no banco de urgência consciente, com fratura tanto do fêmur como fratura da tíbia, 48 horas depois evolui com quadro de insuficiência respiratória, depressão do nível de consciência e aquelas petequias subconjuntivais, temos que pensar de fato na síndrome da embolia gorda. O diagnóstico é de exclusão e o tratamento é de suporte, não um tratamento assim como tal. O tratamento é de suporte. É uma entidade que temos que pensar nela para poder fazer diagnóstico. Quando diagnosticado antepadamente, o doente tem uma evolução satisfatória. Foi o caso da nossa paciente, foi diagnosticada antepadamente, tomou-se a medida necessária e teve alta ao quinto dia. O momento agora é de perguntas e respostas e acréscimos. Estamos abertos à discussão.
discussão. Quem tiver alguma questão pode mandar no chat ou pode fazer pessoalmente. Quem tiver algum acréscimo, esse é o momento. Estamos abertos à discussão. Desde já queremos agradecer a presença de todos, em especial da nossa chefa, doutora Sandra Santos. Doutora Sandra, se tiver alguma questão, algum acréscimo, estamos abertos à discussão. Não, ele só coisa, só felicitou. Como fazer a profilaxia. Só felicitou. Doutora Sandra, estamos aqui, queremos escutar a sua opinião, a sua voz. Não se escuta. Hum? Yeah. É fácil. Não entendeu como fazer a profilaxia num doente em risco. Por exemplo, um doente com fratura de fêmur. Como é que é feita a profilaxia para evitar que esse doente evolua para o síndrome da embolia gordurosa? Doutor Humberto tem a palavra. Bem, a profilaxia faz-se nos doentes com fratura, não com risco de fratura. E nos doentes com fratura, a profilaxia nós temos que fazer é abordar precocemente essas fraturas, né, que é colocar os fixadores, né, devem ser imobilizados, e também evitar a pressão no momento de colocar os fixadores sobre a medula, ou sobre o osso. Uma vez que, conforme o Dr. Bondade explicou sobre a etiopatogenia da síndrome de mulher gorda, né? Se fazer muito esforço na mobilização também é um grande risco para evoluir com essa síndrome, por causa de que porque há maior probabilidade de liberar os globos de gordura a nível da circulação. A doutora Sandra quer saber qual foi a evolução da nossa doente, do caso clínico. É,
Obrigado pela questão. E a segunda questão, como mantém deve alta. A pele teve realmente boa evolução, provavelmente a idade, e eu quero relacionar a minha resposta com o que o Dr. Humberto, com a resposta que o Dr. Humberto deu em relação à questão do Dr. Alberto. Provavelmente o que teve na base dessa boa evolução foi realmente a imobilização precoce das lesões que teve. Em relação à segunda questão, né? Sim, quanto tempo teve aula? Na UCI, ela saiu 5 dias depois. E no serviço de ortopedia, 15 dias depois. Mas alguma questão, colega? Estamos abertos a acréscimos, contribuições. Sobre esse tema bastante. E se tiver alguma dúvida sobre esse tema bastante pertinente, o momento é este de colocar as suas dúvidas. A pergunta, e o fato de se fazer albumina durante o internamento teve alguma relação com a evolução favorável da doente? Doutor Humberto tem a palavra. Responder essa questão. Pode por hora não se preocupe, não é dúvida. Não, não. Sim. Bem, de fato, a revisão que nós tivemos com esse tipo de síndrome, hoje, por hoje, já não se recomenda albumina. Não teve relação nenhuma em relação à administração da albumina, evolução da doença. Hoje, o tratamento é a base de medida de SPOR, conforme foi descrito aqui, e com relação à albumina, não teve nenhuma relação. Sim. Como está provado, como bem foi dito pelos meus colegas, o tratamento da embolia gordurosa, da síndrome da embolia gordurosa, é mesmo um tratamento de suporte. Nenhum fármaco foi provado que ajuda na evolução do doente. No passado utilizava-se a albumina, utilizou-se também os esteroides, o destran, o álcool, mas nenhum teve benefício. Já foram feitos vários estudos e só o tratamento de suporte é que ajuda a evolução satisfatória da doente. E isso também conjugado com um diagnóstico precoce da entidade. Estamos à espera de mais contribuições. Os colegas da ortopedia, gostaríamos de ouvir dos colegas da ortopedia qual é a sua experiência com estes doentes. Quantos casos já tiveram no vosso serviço? Queremos ouvir os colegas da ortopedia. E também algum outro colega tem alguma experiência com uma paciente que evoluiu para um síndrome de embolia gordurosa? Seria bom relatar aqui a sua experiência.
Sim, doutor Sequito, boa tarde. Gostaria de saber a sua experiência no Hospital Cardeal. Já tiveram algum caso com esta entidade? E qual foi a vossa experiência na abordagem dessa paciente? Queríamos saber mais. Doutor Sequito, um outro doente que já abordou um doente com essa entidade, queríamos saber da vossa experiência. Boa tarde, doutora Diolina. Boa tarde, preletores. Primeiro, parabenizar a apresentação. Foi, na verdade, uma apresentação excelente. E isto me fez lembrar, pelo menos, das vezes que nós trabalhamos junto com a doutora Diolina, sempre tocava nesses casos de doentes que vêm com quadros de fraturas das extremidades, fundamentalmente os membros inferiores, que na eventualidade de evoluir com depressão de nível de consciência, as dificuldades respiratórias, pensar sempre nesta síndrome. Agora, nós aqui no Cardeal, como temos tido poucos doentes com esse, se calhar quase nenhum doente com fraturas das extremidades, então ainda, pelo menos o tempo que eu estou aqui, não se registrou doentes com essa síndrome. Não tivemos casos de doentes com síndrome de embolia gordurosa. Agora, eu se calhar gostaria de saber sobre esses doentes, se chegaram a fazer um ecocardiograma, se sim, quais são as alterações que encontraram nele. Já, obrigado. Muito obrigada, doutor Sequito. Em particular, essa nossa doente não chegou a fazer um ecocardiograma. Não fez o ecocardiograma para ver quais foram as alterações que tem. Não fizemos, doutor Sequito. Mas essa síndrome da embolia gordurosa não só cursa no doente politraumatizado. Também tem algumas entidades médicas que podem cursar com síndrome da embolia gorda. Como muito bem foi falado aqui, os doentes derpanocíticos, muitos deles evoluem com síndrome da embolia gordurosa, doente com pancreatite, os procedimentos de estética, por exemplo, a lipoaspiração, a injeção de silicone, também podem causar esse síndrome da embolia gordurosa. Mais algum acréscimo? Alguma pergunta? Estamos abertos a discussões, colega. Aqui, quem quiser comentar mais pode, né? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, podem falar. Enquanto o tempo está a passar, parar. Daqui a pouco. Sim, bem, ainda assim, de realçar, né, conforme apresentamos o tema, a embolia gorda não tem tratamento específico, mas fazer menção que os doentes com anemia falciforme é que têm indicação para fazerem uma transfusão, que é sanguínea transfusão, porque na maior parte deles cursam com um síndrome torácico agudo, como a crise vasoclusiva, então a literatura recomenda nesses doentes, né, uma vez que são diagnosticados, fazer a sanguínea transfusão. Tá. Sim, colega da ortopedia, estamos aqui à espera para falar um pouco da vossa experiência. Isso mesmo. Ninguém
Bem, primeiramente agradecer a Deus por permitir que estejamos aqui hoje. Também, em segundo lugar, agradecer à direção do hospital pela oportunidade que deu ao serviço de cuidados intensivos de trazer esse tema bastante pertinente. E agradecer a todos nossos colegas telespectadores que estão aí do outro lado. Muito obrigado pela vossa ajuda e pelo vosso apoio. Então, concluímos com o nosso tema e até amanhã.